Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão do PET 2, semana 4, o exercício número 2. O exercício envolve o assunto função, ok? Então vamos lá. Então vamos ver o enunciado. Questão número 2, determine em cada caso se a relação entre as variáveis corresponde ou não a uma função. Letra A, um número natural e seu oposto. Letra B, a medida do lado de um quadrado e sua área. E letra C, a quantidade de respostas corretas em uma prova e a nota final obtida. Então, primeiramente, antes da gente responder essas questões, vamos falar primeiro o que significa uma relação ser ou não função. Ok? Então, vamos lá. Bom, para que uma relação seja função, eu vou ter dois conjuntos e os elementos do primeiro conjunto vai se relacionar com os elementos do segundo conjunto de tal forma que todos os elementos do primeiro conjunto têm que participar da relação e cada elemento do primeiro conjunto só pode participar uma única vez. Ah, professor, ficou meio confuso. Então vamos ver uns exemplos aqui, para ficar mais fácil de entender. Vou colocar 4 exemplos aqui. O primeiro exemplo aí, ó, é o conjunto X e o conjunto Y. Todos os elementos participaram? Participaram, ok. 1, 2 e 3. Estou olhando só o primeiro conjunto, o X. Ah, mas o elemento 3 participa 2 vezes. Isso não pode, então não é função. Primeiro exemplo, não é função. O segundo exemplo, todos os elementos estão participando, o 0 e o 4. Ok, porém o 0 está participando 3 vezes, também não pode, então não é função. O terceiro exemplo aí, nem precisa discutir, né? O 1 não está participando da relação, então não pode. Percebe que até agora eu não estou falando do segundo conjunto, então a gente só precisa ver o que acontece no primeiro conjunto, então também não é função. E o último exemplo aí, eu tenho que todos os elementos estão participando e cada elemento do primeiro conjunto só participa uma vez. A pessoa, mas no conjunto Y aí tem elemento sobrando, não tem problema. Se tivesse algum elemento no Y também aí participando mais de uma vez, também não tem problema. O que eu tenho que olhar é o primeiro conjunto. Todos os elementos participam e cada um só participa uma vez. Então, nesses exemplos aí, apenas o último é função, ok? Então, agora vamos responder a pergunta do PET 2. Nós já lemos o enunciado, então nós vamos ver aí a letra A, B e C, uma de cada vez, se é função ou não é função. Letra A, um número natural e seu oposto. Bom, para ser função, qualquer elemento que eu colocar no primeiro conjunto tem que ter um correspondente no segundo. Eu coloquei 0, 1, 2 e 3, e o oposto é inverter o sinal. Então, nós vamos ver o seguinte, qual é o oposto de 1? Menos 1. O oposto de 2, menos 2. O oposto de 3, menos 3. Mas qual que é o oposto de 0? 0 não é nem positivo nem negativo, então ele não tem oposto. Então, esse exemplo aí não é função, ok? Por causa dessa exceção do 0. Na letra B, a medida do lado de um quadrado e sua área. Primeiro, o que é a área de um quadrado? Como é que calcula a área de um quadrado? É pegar um valor e multiplicar por ele mesmo, lado vezes lado. Então, eu coloquei 3 valores aí, meio, 1 e 2, 0,5, né? 1 e 2. Bom, qual que é o quadrado de 0,5? 0,25. Qual que é o quadrado de 1? 1. Qual que é o quadrado de 2? 4. Não importa quais valores eu coloco no primeiro conjunto, sempre vai ter um correspondente no segundo conjunto. Embora aqui no exemplo eu deixei o 8 sobrando aí, não tem problema, né? Não pode sobrar no primeiro conjunto e não pode um elemento se relacionar mais do que uma vez. Qualquer elemento que eu colocar no primeiro conjunto aí, só vai ter um único correspondente, ok? Então, esse caso é uma função. E o último exemplo aí, a quantidade de respostas corretas em uma prova e a nota obtida. Bom, não importa quanto que vale cada questão. Vamos colocar aqui que cada questão vale meio. Se a pessoa acertou 0 ou não acertou nenhuma questão, a nota dele será 0. Se ele acertou uma questão, a nota vai ser meio. Se ele acertou 2, 1. Se ele acertou 3, 1,5. Não importa se ele acertou ou não, ou quantas questões ele tem acertado, sempre ele vai ter um correspondente de nota no segundo conjunto, ok? Ou seja, todos os elementos participam da relação e cada um só participa uma única vez. Então, a letra C também é função.
ok? Então essa aí é a resposta da questão, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só postar nos comentários do vídeo por esse assunto ou qualquer outro assunto, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.